O que te sustenta? Qual a sua base? Qual é a sua estrutura? Pelo que você acorda todos os dias? Você sabia que na visão psicossomática os ossos representam muito mais do que uma sustentação física? Gente, eles simbolizam a nossa estrutura interior, aquilo que nos sustenta emocionalmente. Tipo, nossas crenças mais profundas sobre a vida, sabe? Crenças sobre nós mesmos, crenças sobre o mundo. As interpretações que a gente faz da vida, as interpretações que a gente faz dos problemas, as interpretações que a gente faz dos relacionamentos, as interpretações que você faz sobre suas fragilidades ou sobre suas qualidades, são profundas. É exatamente sobre isso que o nosso esqueleto, que é a arquitetura silenciosa do nosso corpo, fala. É sobre ele que tudo, absolutamente tudo repousa. Tudo se organiza, tudo se apoia nele. E talvez seja por isso que dores, fragilidades, perturbações ósseas, problemas de câncer nos ossos, problemas de câncer linfático, medula, carreguem significados tão profundos. Os ossos são o que existem de mais rígido, mais sólido e mais profundo dentro de nós. É neles que habita a nossa medula, na verdade, a nossa medula óssea. É esse espaço misterioso onde acontece uma das alquimias mais importantes da nossa vida, a produção do sangue. Na Ayurveda, o sangue tem a ver com o elemento fogo. É ele que nos dá energia, estrutura, a qualidade do nosso sangue, a vitalidade do nosso sangue, as células das nossas defesas, da nossa renovação, da nossa continuidade da vida. Gente, nada no corpo é por acaso. Na psicossomática, quando algo atinge os ossos, muitas vezes existe também uma sensação profunda de você estar se sentindo ameaçado nas suas crenças mais profundas. Como se suas bases emocionais, as bases da pessoa estivessem sendo profundamente abaladas. Mas quais são essas bases? O que você acha? São as nossas crenças inconscientes. Muitas vezes a gente nem sabe que acredita naquilo. Nossos valores mais profundos. Sabe, quando eu me casei a primeira vez, eu não pensei sobre o casamento, eu não pensei sobre o meu futuro. Eu simplesmente me casei porque era assim que as coisas eram. Sabe? Só depois que eu fiquei me perguntando por que eu casei, não é? Porque eu entrei no piloto automático das minhas crenças profundas. Eu cresci num colégio de freira. Eu cresci ouvindo melhor com ele, pior sem ele. Né? Pior sem ele, melhor com ele. Era uma frase que eu escutava minha avó falar. Né? Falava sobre a importância do casamento, a importância da família. Então eu nunca me questionei se eu sentia isso, se eu acreditava nisso, pior, se eu queria isso para minha vida. Então os ossos falam sobre isso, crenças que a gente nem questiona, a gente nem se pergunta, mas realmente esses são os meus valores? Realmente essas são as minhas crenças? É verdade que eu quero isso para a minha vida? Então às vezes a gente enxerga a nossa vida não através dos nossos olhos, mas através dos olhos das nossas crenças. Grande parte dessas estruturas, gente, não é consciente não. São arquétipos construídos desde a nossa infância, herdados da nossa família, da nossa cultura, muitas vezes da nossa escola. Como eu falei, eu estudei em colégio de freiras e lá as meninas eram um colégio numa zona nobre daqui de Recife, e eram meninas que se vestiam muito bem, que se arrumavam muito bem, e eu sempre muito tímida, porque eu fui muito comparada quando criança. Então eu tinha uma opinião sobre mim de inferioridade, eu tinha uma opinião sobre mim que eu não tinha como ser igual aquelas meninas, então eu não era boa o bastante. Mas eu nunca pensei sobre isso de forma consciente, eu achava que aquilo era natural. Então são essas crenças que a gente adquire na família, na nossa cultura, de acreditar que o casamento é isso, que ser mãe é aquilo, que ser profissional, que ser médica, que ser isso, que são crenças que a gente vai pegando nas nossas religiões, na nossa cultura, na nossa história de vida, coisas que a gente ouve, costumes da nossa família, as dores vividas e até traumas, sabe? O mundo é seguro? Isso é um questionamento que a gente não se vê pensando, mas a gente sente isso.
A gente sai na rua ou a gente vai confiar nas pessoas? Será que a gente pode confiar? É preciso que a pessoa seja forte o tempo todo? Eu cresci acreditando que a mulher era o pecado do mundo, era a fonte da desgraça do mundo, porque foi assim que eu aprendi desde criança. É preciso suportar tudo sozinho? Eu lembro que quando criança também eu escutava muito dizer, olha minha filha, a gente vai visitar a tia tal, mas se ela perguntar se você quer bolo, você diz que não quer, porque é falta de educação. Então você vê uma educação dessa forma, você aprende o que na verdade? Que é falta de educação, dizer que quer. Né, dependendo do contexto, expressar o que você quer não é um lugar ideal. Então a gente começa a se perguntar, eu tenho valor que nem essas meninas? Eu realmente pertenço a essa classe? Então são questionamentos que a gente não vê isso tão claramente, mas eles estão dentro da gente. Isso faz parte da nossa estrutura interior. E quando a vida entra em conflito com essas crenças profundas, o nosso corpo sente. Às vezes a pessoa vive por anos sustentando situações que já não fazem mais nem sentido para a sua vida. Outras vezes vive tentando manter uma imagem de força, enquanto internamente só queria um colo. Sente-se quebrados aos poucos. O corpo começa então a revelar o que aquela mente da gente começa a esconder, sabe? Uma rigidez excessiva, dificuldade de flexibilidade, dificuldade de ouvir, sensação constante de estar ameaçado, medo de perder a segurança, de perder a identidade emocional. Gente, os ossos falam sobre sustentação, sobre aquilo que nos mantém em pé. O que te mantém em pé? Você já parou para refletir a respeito? O que te mantém? Qual é a tua crença que te mantém em pé? Porque isso tem a ver com os teus ossos. A maneira como nós estamos sustentando a nossa existência fala muito dos nossos ossos. Isso não significa abandonar a medicina ou transformar sintomas em culpa emocional, de jeito nenhum. A ciência já reconhece que as emoções, o estresse crônico e estados emocionais profundos influenciam definitivamente os nossos hormônios, inflamações, tensões musculares, o nosso sistema imunológico, o funcionamento do nosso corpo. O corpo físico e emocional, eles caminham juntos, sabe? E talvez a pergunta mais importante não seja apenas como tratar essa dor, como tratar meus ossos, mas o que dentro de mim está perdendo sustentação. Essa é apenas a primeira parte, né, de uma série profunda sobre psicossomática e Ayurveda. Nos próximos conteúdos nós vamos aprofundando ainda mais. O que é que a coluna, a sobrecarga emocional, pode estar falando, os nossos joelhos, a nossa garganta, as nossas emoções silenciadas, o nosso estômago, a digestão, pele, coração, intestino e muito mais. Por cada parte do corpo pode revelar uma mensagem sobre a forma como estamos vivendo a nossa vida. Talvez o seu corpo não esteja contra você, talvez ele esteja tentando despertar você. Essa é a questão. O nosso corpo é completamente ligado às nossas emoções e à nossa mente. Já vimos isso no vídeo anterior. Precisamos entender, desenvolver uma intimidade com o nosso corpo. Essa é a forma que eu encontrei na minha vida de me conhecer melhor. Quando meu corpo está doendo, eu paro e lembro o que é que ele quer me dizer. Qual é a simbólica de uma mão que pega, que segura, que agarra, que abraça, que dá limite? Qual é a simbólica dos meus pés, das minhas pernas? A que elas estão relacionadas? A que tipo de emoção? Se eu fosse comparar, eu compararia com o quê? Isso tudo é um degrau que você sobe, sabe? Um degrau que você sobe até a sua consciência maior. Então esse é o meu convite com você. Então comenta aqui nos comentários o que é que te sustenta hoje? Quais são tuas crenças mais profundas? Porque a gente tende a desenvolver mais os temas emocionais e aqueles estão ligados ao nosso corpo. Isso nos ajuda a crescer. E seu comentário vai ajudar a muita gente. Seu depoimento vai ajudar muita gente. Então, acompanhe aqui também os exercícios hoje de respiração que podem aquietar a sua mente para que possa levar você a ouvir melhor o seu corpo. Satnam, Waheguru. Então, hoje, nós vamos fazer esse Kriya aqui para trabalhar a nossa estrutura óssea, tá? E para a gente trabalhar a nossa estrutura óssea, a gente trabalha primeiro identificando as áreas do nosso corpo que pedem acolhimento. As áreas que pedem acolhimento são áreas de dor, áreas de tensão. Então, para que você possa estimular, fortalecer tua estrutura óssea,
significa estrutura óssea, significa as crenças mais intrínsecas que você carrega, não apenas sobre você, mas sobre a vida e sobre o seu arredor, sobre sua família, sobre amigos, sobre relacionamentos. Essas crenças, elas estão localizadas nos seus ossos. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas com câncer de medula, né, câncer do sangue, câncer nos ossos. Isso é deficiência, tá? Desse elemento terra. Isso é uma deficiência, isso é uma emoção afetada. É como se você estivesse se sentindo ameaçado diante da vida. E para que você possa fortalecer os seus ossos, para que você possa ter estabilidade e estrutura, pessoal, você precisa se conectar com suas emoções mais intrínsecas. Você precisa se conectar com a sua força interna, com suas crenças. Você precisa conhecer um pouco mais de si. Então, nós vamos agora girar os ombros para trás e para baixo, ficar de forma confortável. Para ficar de forma confortável, eu convido você a soltar o seu abdômen, relaxar o abdômen. Inspirar pelo nariz. E agora vocês vão trazer os 4 dedos, tá? Na verdade, o polegar para dentro e os 4 dedos dentro, segurando o polegar, tá? E você vai tocar o dedo midinho, com o dedo midinho, ó, tá? E você vai colocar aqui, bem próximo do seu umbigo. Gira os ombros para trás e para baixo. Solta o abdômen. Você vai começar a inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Inspira e expira. Estimulando esse elemento terra, estimulando esse primeiro chakra que tem a ver com segurança, com os nossos ossos, nossas estruturas. E eu gostaria que você aos pouquinhos fosse escaneando, tá? Visualizando a sua bacia, os seus ossos, os seus isquios que ficam aqui atrás, né, que sustentam o seu bumbum. E você fosse meio que visualizando o seu esqueleto. Você inspira e expira. O mais lento e profundo que você puder. Vai cada vez mais se entregando e identificando as áreas de dor no seu corpo. E você vai se entregando. Cada vez um pouquinho, você vai percebendo que o corpo vai adquirindo uma certa confiança, uma certa calma. Importante que a respiração seja profunda, mas não tensa. Inspira e expira suavemente. Vai visualizando você por dentro, o seu esqueleto, os seus ossos. Se você não consegue visualizar, imagina um esqueleto sentado. Esse esqueleto é você. Inspira e expira.
A cada respiração você vai se entregando mais. Vai testemunhando, observa se você está sentindo pressa, se você está sentindo alguma impaciência, incômodo. Observa se você está tecendo alguma opinião sobre apenas ficar parada nessa posição. Testemunha teus pensamentos. Testemunhe os sentimentos que você está tendo através desses pensamentos. Se você sente as costas cansadas, se você sente as pernas impedindo de você ficar bem à vontade, observa o teu pensamento em relação a essas áreas do seu corpo, mas continua relaxando a respiração. E observa que sentimento tem por trás dos teus pensamentos. Que perguntas a sua mente faz? Ou que reclamações a sua mente faz nesse momento? Observa se existe tensão no abdômen. Inspira e expira. Se existe tensão na face, relaxa seu rosto. Que tipo de pensamentos você está tendo nesse momento? Observa a sua respiração, se está curta, se está tensa. Se você sentir que está respirando apenas com o peito, leva a atenção para o abdômen. E sente a diferença de quando você respira pelo abdômen. Como você dá um comando à sua mente de calma. Hare Krishna. Inspire, expira. Vai desfazendo o mudra, repousa as mãos em cima dos joelhos
Gira os ombros para trás e para baixo e abre os olhos. Esse é um exercício que literalmente desenvolve a confiança, tá? Mas principalmente é um exercício que ajuda a você ter uma intimidade com você, das suas crenças mais profundas. Eu sugiro que quando você praticar esse exercício, tenha um caderninho do seu lado, para que você não possa perder a chance de anotar as coisas que passam despercebidas no seu dia a dia. Tentem praticar isso o máximo de tempo que você puder, o máximo de vezes que você puder. Todo dia, durante alguns minutinhos, não precisa ser muito. De 5 a 10 minutos, já dá para você perceber as áreas gatilhos do seu corpo, quais são as áreas ósseas que estão doendo, quais são os músculos que estão relacionados. Que eu sinto dor nos ombros, sinto dor nas costas. Então você visualiza seu esqueleto nessa hora, nessa situação dos seus ombros e caixa torácica. E observa que sentimentos e pensamentos vai vindo quando você desloca a atenção para aquela área de dor. Comece a desenvolver uma comunicação com o seu corpo. Isso vai ser muito curativo para você. Isso vai desenvolver para você uma comunicação mais intrínseca, mais profunda com suas crenças. E você vai perceber, nossa, eu nunca imaginei que por trás de tal pensamento tinha esse sentimento. Sentimento de raiva, de dor, de medo, tá? Então não esqueçam de praticar. E se você gostou desse conteúdo, compartilha ele, acesse o sininho para assim que tiver novos conteúdos você receber na sua casa e se inscreve no canal, ok? Gratidão e até o nosso próximo encontro.